Boa noite, meus irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria de estar mais uma vez na casa do Senhor, para juntos meditarmos na palavra dele. Sem perca de tempo, abrem Salmos 86. Salmos 86, versículo de número 5. Diz assim o texto: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante e benigno, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondestes. Aquele que se pode, coloca de pé um minutinho, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Altíssimo Pai, nós te louvamos por esse momento de podermos entrar na tua casa, Senhor Deus, para prestar um culto a ti, racional, com lógica de adoração ao teu santo nome. E no mesmo, Senhor, queremos te agradecer também pela oportunidade de estar aqui para ouvir a tua palavra. E a oportunidade de poder meditar nela, Senhor Deus, pois contém a vida eterna. Contém, Senhor, os segredos da vida, a qual o Senhor revelaste aos teus filhos. Nos ajuda com a mesma. Perdoa, Senhor, a multidão dos nossos pecados. Abre o nosso entendimento. Prepara o nosso coração para recebê-la. Abençoe a cidade de Oriente, os seus líderes, os seus moradores. Abençoe, Senhor Deus, o nosso pastor Maurício Steca e a sua família que está em viagem, e os nossos irmãos. Que o Senhor venha cuidar e zelar de cada um deles conforme a tua grandeza e a tua misericórdia. E neste momento, perdoa, Senhor, as minhas multidão de pecados cometidos contra o teu santo nome. Eu te agradeço pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário, a favor de cada um de nós aqui. Obrigado, Pai. Eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Na quinta-feira passada, nós conversamos um pouco sobre a alegria do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses que é para nos alegrarmos. E ele escreve novamente: alegre-se. Mas observando a palavra do Senhor e notando que essa palavra alegria, ela é quase que o oposto do que nós vivemos. Porque muitos de nós vivemos em momentos de tristeza. Os momentos que nós passamos não é de alegria. Mas mesmo assim o conselho é: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. E no Salmo 86, ele diz que: compadece de mim, ó Deus, pois a ti eu clamo continuamente. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e compassivo em benignidade. No versículo 6 ele diz: escuta, Senhor, a minha oração, atende a minhas súplicas. Versículo de número 7: pois no dia da minha angústia. O apóstolo Paulo escreve: alegrai-vos. E agora o salmista diz: na minha angústia. Esse é a situação de que muitos de nós vivemos, angustiados.
angustiados por causa do pecado, angustiados por causa da nossa fraqueza. E é um estado que é terrível para aquele que serve a Deus, tanto para aqueles que não servem, como para nós que servimos a Deus. É um estado do que dura muito tempo, que pode provocar um mal-estar profundo na alma daquele que está angustiado, causando profunda tristeza. A sensação de deprimido, de desalento, isso causa queixas contra Deus. E o apóstolo Paulo escreve: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. A palavra é antagônica àquilo que nós vivemos, a tristeza que consome os dias de hoje no coração de cada um, a angústia que nós passamos no mundo. E por que é assim? Porque muitos de nós vivemos dessa maneira. João, capítulo 16, versículo 33. Vamos lá. João 16, 33. Está escrito assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez a nossa vida como salvos, como cristãos, como aquele que alcançou a verdade de Cristo, alguém pregou para você o Evangelho, você ouviu, creu nesta palavra, houve regeneração na tua vida, santificação, trouxe para você a alegria de servir a Deus, conheceu realmente quem é Cristo, participa de uma igreja verdadeira, louva a Deus com alegria. Mas tudo isso não anula e não deixa você invisível perante as quedas e os sofrimentos que vamos passar ainda neste mundo. As frustrações, as decepções vão acontecer conosco, as perdas irreparáveis. Estas que talvez uma vida inteira não terá como se resolver. Pois no mundo tereis aflições, sereis angustiados. Não tem segredo para se viver neste mundo, a não ser entendendo que realmente o que Cristo falou: tereis aflições, sereis afligidos, sereis perseguidos. E por que ainda passamos por sofrimentos? Por que somos angustiados? Qual é a causa deste mal? Será que eu estou vivendo em pecado? Será que a ruína da minha vida é assim, tão difícil de suportar? Será que a culpa está em mim? Constrangidos diante de Deus, fazemos essas orações. Diante daquele que é santo, nos sentimos constrangidos, pois não conseguimos nos libertar dessa situação. Então nos debruçamos a ler a sua palavra, a procurar uma resposta. No mundo vão passar por aflições,
vamos ter dificuldades, sofreremos percas. Mas como eu disse no culto passado, não deixe de ter uma vida de salvo, um projeto de salvo. Porque o sofrimento e a angústia rouba isso de nós. Um projeto de uma vida de salvo. Toma de nós a necessidade de servir a Deus com uma alegria. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. No capítulo 11. Por que passamos por sofrimento e tanta tristeza? Isso tem atormentado o coração de todo mundo. Não é somente os perdidos que passam por isso. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Versículo 20. Tolerais que vos escravize, que vos devore, que vos detenha, que se exalte, que vos esboceteie no rosto, ingloriamente os confesso como se foram fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, com insensatez eu afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. É o apóstolo Paulo descrevendo a sua situação no Evangelho. Demonstrando para os irmãos ali, olha as angústias que eu passei. Olha quantas vezes eu apanhei. No versículo 24 novamente, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei no voragem do mar, em jornada muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre os gentios, perigos nas cidades, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Então o grande apóstolo Paulo fala que a vida dele não foi um mar de rosas. Que toda vez que ele abria a boca para falar de Cristo, era a angústia que vinha. Muitos foram os açoites que eu sofri, perigos em alto mar, risco de morte entre os falsos irmãos. Versículo de número 28. Além das coisas exteriores, há que pesa sobre mim diariamente as preocupações com todas as igrejas. De tudo isso que ele passava, ele não deixava ainda de ter uma vida de salvo. Ele se preocupava com as igrejas. As frustrações, as angústias, não deixavam ele de viver o propósito e aquilo que ele foi chamado.
Para que uma necessidade tão grande de sofrimento na vida do apóstolo Paulo? Versículo 30. Se tenho-te de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é eternamente bendito. Sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade de Damasco para me prender, mas num grande cesto me desceram para uma janela da muralha abaixo, e assim livrei das suas mãos. Por mais que tenha tido problemas, dificuldades, angústias, sofrimentos, ainda assim o nosso Senhor deu o livramento, guardou a vida dele. Muitas foram as prisões. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A obra da regeneração, da salvação, ela não te deixa invisível para os maus. Eles ainda vão nos ver. Não anula o fracasso na nossa vida, as frustrações, as decepções. Porque no capítulo 2 do 2 Coríntios, versículo 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Talvez é no momento de angústia, de sofrimento que nós amamos mais. É no momento que você se achega mais a Deus. É nos momentos difíceis que nós lembramos que há um Deus que Ele nos salvou, que zela por nós. É no meio de muito sofrimento. Vindo do apóstolo Paulo, pode ter certeza de uma coisa: era muito sofrimento. As angústias de coração. Romanos capítulo 8, versículo 20. Volta um pouquinho. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro do dia da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo ela geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme. Ela geme por causa do pecado, por causa da maldade. Toda a criação geme por causa da iniquidade. Os animais gemem. A criação de Deus geme por causa do pecado, que destrói e que causa angústia e sofrimento. Mas por que nós gememos dessa maneira?
que o pecado ele nos contorce dessa maneira, trazendo dor? Cristo não pagou na cruz do Calvário o preço da iniquidade? Não houve regeneração na nossa vida? Não vivemos uma vida de salvo, aguardando a vindoura vinda de Cristo? Então por que nós gememos? Por que toda a criação geme? Nós gememos para dominar essa natureza nossa. Dominar o impulso do pecado, da iniquidade. A nossa natureza ela precisa ser controlada, ser dominada. Mortificar os desejos da nossa carne. Porque senão nós nos destruiríamos. Então a natureza geme. Versículo de número 23. Não somente ela, mas também nós. Gememos para controlar o velho homem. Mortificar os desejos da carne. Para que o novo homem que nasce em Cristo ele floresça. Esse é o objetivo das angústias de Paulo, dos naufrágios, dos açoites, das noites mal dormidas. Do constrangimento quando chegamos diante de Deus e sabemos a nossa natureza diante daquele que é santo. E isso faz com que a nossa alma geme. O mundo geme. Geme e caminha para um abismo. Você pode conversar com qualquer pessoa. As coisas não estão indo bem. Há um estreitamento, afunilamento. As coisas estão indo de mal a pior. E gememos. Sofremos. A angústia. Ela se torna em tristeza. Então Paulo diz: alegrai-vos. Alegras. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses capítulo 1. Versículo de número 29. Não pense que nós, salvos em Cristo Jesus, não pense que fosse salvos para viver no mar de rosas. Filipenses capítulo 1, versículo de número 29 diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Aí é um ponto que eu queria que os irmãos raciocinassem um pouco comigo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, sereis afligidos. E o apóstolo Paulo fala: vocês não creram em Cristo somente, vocês vão padecer também. É padecer por causa do Evangelho.
não é para somente crer. Isso é um ponto preocupante na nossa vida, como cristão. Porque se está indo tudo bem, tudo mil maravilhas, alguma coisa não está bem. Olhando por um ponto espiritual. Então eu tenho que viver em constante aflição, em constante sofrimento. Se for para mortificar a carne, combater o pecado, se for para orar mais, servir a Deus mais, amá-lo mais, que sim. E isso nos coloca em um labirinto, porque eu procuro encontrar um bem-estar e me alegrar. Mas por outro eu me perco também procurando estar afligido, servindo a Cristo, mortificando a minha carne, matando o velho homem. É para padecer e não somente crer. É para padecer. E agora? Filipenses capítulo 4. Versículo de número 4. Na mesma epístola, o apóstolo Paulo escreve, dentro de uma prisão para nossos irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Não é o oposto do que está escrito de compadecer, né? De perecer. É para se alegrar. Mas em quem que é para se alegrar? É no Senhor. É sempre. E ele repete: alegrai-vos no Senhor. Versículo número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se somos salvos, se herdaremos a vida eterna, se gememos com o mundo por causa do pecado, isso é para que nós tenhamos paz em Cristo. É Ele quem vai guardar o nosso coração. A nossa alegria, a nossa felicidade vai estar no Senhor. Não nas coisas do mundo. Não naquilo que vem do mundo. Se o objetivo é sofrimento, como o apóstolo Paulo fala, 2 vezes orei ao Senhor. Ele se colocou de prontidão a orar. E quando o apóstolo Paulo fala que orava, pode ter certeza, ele estava orando mesmo, para que ele retirasse aquele espinho. Mas aí o Senhor diz para ele: somente a minha graça te basta. Se é para sofrer, se é para padecer, que viemos padecer por causa do Evangelho, se é sofrer por causa de Cristo, mas se não está acontecendo assim, quantos foram os homens da Bíblia que viveram numa casa à beira-mar?
não anunciam mais o verdadeiro evangelho. Anunciam que o crente ele tem que estar numa regalia, com casas boas, farto de dias. Mas qual dos apóstolos? Qual os dos profetas? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo viveu dessa maneira? Então tememos que o verdadeiro evangelho, que é muito pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos, a qual o apóstolo Paulo foi encerrado em cadeias, que a igreja do passado teve seus filhos devorados por leões, sendo entretenimentos nos coliseus de Nero, irmãos do passado outra vez queimados vivos, onde a história do evangelho ela vem ultrapassando os séculos. Tememos que nos dias de hoje possa perecer por falta de uma verdade. Onde o sofrimento da igreja, ela não é visivelmente diante dos homens. Não tem clareza, não há necessidade de sofrimento. Isso é uma palavra que tem que ficar no passado. Somente os nossos irmãos padeceram por causa do evangelho. Somente os nossos irmãos sofreram na mão dos perdidos. Então tememos que o evangelho está se perdendo nos dias de hoje. Que a mentira tem tomado lugar nos púlpitos das igrejas. Pois quando eu falo que nós temos que padecer, sofrer por causa do evangelho, isso se torna ridículo, inaceitável. Então, quando nós observamos as Escrituras, entenderemos que são apenas histórias que ficou no passado. Momentos que o mundo estava vivendo sob trevas. Não é o caso dos dias de hoje. A igreja não precisa passar por esses momentos. Segunda Timóteo, capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo na epístola do apóstolo Paulo ao 2 Timóteo. Vamos no capítulo 4 primeiro. No versículo de número 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade e se entregarão às fábulas. O Evangelho de Cristo, pregado com sangue, escrito na eternidade, a importância do papel seu e meu irmão, de manter esse legado. Eles não vão suportar a sã doutrina, vão se cercar de mestres, pessoas que vão dizer o que eles querem ouvir. Não vão dar ouvidos a uma pregação simples sobre sofrimento. Não vão querer ouvir que vão ser angustiados, que vão padecer no mundo. E se isso não estiver acontecendo, alguma coisa está errada. O fluxo da sua vida está errado, meu amigo. Estás vivendo como um dos perdidos.
se cercar-se-ão de mestres segundo aquilo que eles querem ouvir. E esses mestres vão encher o coração deles de mentiras e fábulas, falando para eles que eles são mesmo os melhores, que tem que viver como os melhores, que não precisa padecer, serão vitoriosos nesse mundo. Capítulo 3, versículo 11. Versículo 10, do capítulo 3, 2 Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento e o propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Tens seguido de perto os ensinamentos da palavra de Deus. Tem ouvido o ensino, o procedimento, como tem que se proceder, o propósito que você tem servido, a fé, a longanimidade e o amor de Cristo e a perseverança no Evangelho. Versículo de número 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos. Se nós não olharmos para os homens da Bíblia, para o nosso Senhor, qual é o estilo de vida que eles tiveram, o que eles passaram, e fazer uma autoanálise. Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, em Listra? Que variedade de perseguições tenho suportado? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isto é o Evangelho de Cristo. Quantos querem servir a Cristo? Então as angústias que tomaram conta do coração da igreja, que aflige a cada um de nós, há uma alegria externa, mas interna há um sofrimento. Tenha por alegria, diz o apóstolo Paulo, alegre-se no Senhor. E outra vez ele diz, alegre-se. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Cercar-se-ão de mestres, viverão a vida de qualquer maneira, terão vitórias no mundo. Seus nomes serão lembrados por aqueles que não conhecem a Cristo, mas o nome daquele que está servindo a Cristo sofrerá perseguição e terá um nome escrito no livro da vida. Esse é o lugar que nós temos que ser lembrados. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteiramente, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conselhos do apóstolo Paulo. Não deixe de ter um projeto de salvação, de viver uma vida de salvo.
Exercite o amor, a piedade, o perdão. Exercite a alegria de Cristo, pois somente esses atributos dados ao salvo pode nos dar a condição de nos aproximarmos mais de Deus, de ter uma alegria em Cristo. Não tenha a alegria do mundo. Desfrute do sofrimento de Cristo. Os apóstolos voltaram felizes, porque eles se deram dignos de ser perseguidos. Se ainda há um desejo no coração de nós de desfrutar nesse restante de vida que é nosso, o pouco que há de sofrimento de Cristo não é sofrer pelas coisas do mundo, pelas nossas abominações, pelas nossas meninices. Muitas das vezes nos colocamos como crianças mimadas e aborrecido com aquilo que não alcançamos, nos tornamos às vezes tristes, aborrecido com Deus, desanimado para o reino. Não é esse tipo de sofrimento. É sofrer por causa do Evangelho, de olhar no espelho a sua natureza e tentar dominá-la, de imaginar que nem 1/3 de uma vida inteira conseguiremos agradar a Deus, daquilo que os homens e mulheres do passado entregaram suas vidas em testemunho do Evangelho. Certa feita, lendo um livro sobre o Coliseu, e eu fiquei imaginando as minhas filhas, onde muitos deles de joelhos oravam a Cristo e entregavam-se, e os primeiros a ser vítima dos animais eram as crianças, e eles imóveis se entregaram. Se é para o teu Evangelho crescer, se é para essas pessoas ouvirem e entenderem que vale a pena morrer por causa de Cristo, então eles viam primeiramente os seus filhos sendo devorados. Depois os seus amigos, irmãos, outra hora, que pregaram o Evangelho para eles. E isso comoveu. E graças a Deus, graças ao bom Deus, nós não precisamos passar pelo Coliseu. Mas o pouco que resta dos sofrimentos de Cristo, a luta interna que nós temos contra o eu. W. Tozer diz: todo dia eu me levanto de manhã e me deparo com o inimigo. E a primeira coisa que ele olha para mim e diz: eu vou derrotá-lo. É quando ele vai no banheiro, escovar os dentes e olha no espelho. Ele olha a ele mesmo e fala assim: hoje eu vou te derrotar. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, nas nossas paixões e concupiscência da carne, os nossos desejos malignos, as aberrações que só acontecem na nossa mente. E o crente verdadeiro, ele sofre por causa disso. É uma luta constante. É uma luta árdua. Para encerrar,
Colossenses capítulo 3, versículo 8. Só um livro para frente. Tenha uma vida de cristão, pois hoje ser cristão, se você falar que vai servir a Cristo, a nossa ministra disse que era cristã, isso se tornou motivo de escândalo. Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem, com os seus efeitos, e agora vos revestivos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo de número 12. Revesti-vos agora, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum motivo contra outro, de queixa contra outro, assim o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrua-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, e louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e em tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Então cultive isso na tua vida. Lembre que os sofrimentos de um cristão, a angústia de um cristão, ela se torna em tristeza, mas a palavra antagônica é alegrai-vos. Se alegre em Cristo, permaneça em Cristo, suporta. Os nossos irmãos padeceram, e aparentemente, olhando, parece que o Evangelho não é mais o mesmo. Lendo as Escrituras, parece que tudo está diferente. É porque agora, nesse momento da história, a nossa luta maior é contra o eu que se levanta todo dia. Então sofra para combater esse eu que se levanta todo dia, o velho homem, a natureza. Que as nossas angústias sejam por causa do pecado. Que as nossas angústias sejam para que seja eliminado de uma vez por todas a iniquidade da nossa vida. Vivemos um vazio. Os cristãos estão vivendo um vazio de alma. Nunca se houve, como eu comentei na quinta-feira, no ano de 2018, 11% aumentou a taxa de pessoas que tiravam a própria vida. A tristeza ainda tem sido um obstáculo para a humanidade. Mas na luz do Evangelho, é para se alegrar.
No mundo tereis aflições. No mundo você vai padecer. Jesus diz: toma a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo sofreu naufrágios, açoites. Fui caluniado. Sofri na mão dos falsos irmãos. Certa feita eu tive que ser escondido dentro de um cesto. Que humilhação! Para não ser morto. Encerrado em prisões. Na última epístola que ele escreve ao Timóteo, provavelmente ele está nos seus últimos dias atormentado com a sua mente e aprisionado o seu corpo numa cisterna em Roma. Provavelmente estava com tuberculose e alguns tipos de doença respiratória por causa do lugar úmido. Mas mesmo assim ele escreve para os nossos irmãos: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. A conta de vida nossa é de 70 a 80 anos. 70 a 80 anos. Os que passam disso com um pouco mais de saúde, mas não vai muito longe. Vale a pena sofrer por causa do Evangelho. Lute contra o eu. Derrote o pecado. Amém, meus queridos?